Muito boa tarde pra todo mundo aqui com a gente ligadinho no Gazeta Esportiva. Que música que a produção escolheu pra hoje? O som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Essa é pro Garrafa, olha lá, Garrafa. Eu bebo, você beija, não é cerveja. Sério? Aumenta, Tuti. Eu bebo cerveja, eu bebo. Gente, eu escutava música diferente. Eu bebo cerveja. Eu entendi tudo errado, gente. Muito boa tarde, Flávio Prado. Nossa senhora, hein? Você não gosta? Você não gosta? Não, tá louco. Ai, eu adoro. Eu tenho o maior respeito, mas não... Não? Não a cerveja, a música também não? Não. Não. Oi, ele não Cerveja eu curte. não tenho respeito, não. Eu não tomo nada e quem toma, azar dele. Mas a música também não é do meu gosto, mas eu sei que os caras são feras, são bons. Esse é o do Big E atrai Brother? multidões, né? Como é o nome dele? chama? Ah, já. Não, mas eles atraem Não é assim multidão, também. alegam muita Maravilhoso. gente, então parabéns. Como que é o menino do... Israel Rodolfo. Rodolfo era do Big Brother. Não é o meu tipo de música, mas não quer dizer que seja errado. É maravilhoso e legal pra eles. Gente, o Garrafa abriu meus olhos. Eu sempre entendo música errado. E aí, Garrafa, boa noite. Ótima noite, um tanto quanto triste, né? Porque esperava meu amigo, tava na expectativa do meu amigo na bancada, de pé na bancada, lembra do Bragantino? É verdade, Do Santos, Vlad. Vai tal, subir na bancada? né? Não, né? Santos. É, o Santos. E ele falou que ia ganhar? Não falei ganhar. Falei que se ganhasse, Não, se ganhasse. eu ia subir pra fazer assim. Isso, eu tava nessa expectativa. Mas não vai. Aí, pelo menos, não é o momento ainda. Ah. Eu achei que Chegará. poderia ser. Chegará. É que ainda eu pedi um reforço, não ficaria pronto a tempo, então, por isso. É verdade. Gente, o programa hoje tem assunto para mais de metro. Santos eliminado na Sul-Americana, semifinais da Libertadores definidas, preparação do trio de ferro para a rodada do Brasileirão e mais um trecho da entrevista exclusiva com o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves. Aqui você tem o aperitivo e no Mesa Redonda você tem a reportagem completa. Então, fica com esse som gostoso aqui que o Tuti escolheu hoje, junto com o Pachecão, da cerveja, que não é cerveja, é cerveja. E já já a gente volta e agora tem dicas. Muito bem, de volta com a nossa enquete do dia. Como deveria acontecer a volta do público aos estádios de futebol, gente? Simultânea em todas as cidades, imediatamente a liberação em cada cidade ou não deve voltar este ano? Entre no site gazetesportiva.com e tem o nosso QR Code aqui do ladinho, né, para você entrar direto lá no site. E o WhatsApp, você manda vídeo de até 10 segundinhos, 11 99479 1633, tá bom? O que você acha? O que você acha, Flávio? Olha, Michele, eu tô um pouco assustado com tudo que eu tô vendo. Não é só no futebol, não. Aqui, esses botequins aqui da Paulista, botequim metido a besta, Sim. né? Porque é tudo boteco, mas é boteco metido a besta e tal, lotados. Ontem eu fiz o jogo do Santos, quando eu saí, era quase 1 da manhã, tudo lotado, ninguém com máscara, todo mundo sentado um ao lado do outro. Estou muito preocupado, bastante preocupado. Isso vale pro futebol também. também. Sei que é voto vencido, que não adianta nada, mas na minha opinião não deveria voltar, como deveria ter muita restrição a esses estabelecimentos. Está tudo aberto, está tudo liberado. Quando eu olho para Israel e vejo o que está acontecendo lá, e eu sei que aqui no Brasil é tudo um pouco depois, né, que acontece. Lá eles totalmente vacinados, agora estão cogitando fazer um lockdown de novo, por causa da Delta e da ocupação de leitos. Eu fico também muito preocupada. O que você acha, Garrafa? Então, eu entendo que a volta, quando ela acontecer, ela tem que acontecer simultânea para todo mundo. Todo mundo. Porque senão é um desequilíbrio. Mas para responder especificamente a enquete, não é o momento. Vídeo que aconteceu lá em Belo Horizonte e no Mané Garrincha. Aglomerou. Não há né? nenhuma possibilidade nesse momento. É uma loucura, é uma insanidade, é um grande equívoco. E gente que não tem nada a ver com futebol, ou seja, população de modo geral, né? Todo mundo vai acabar pagando um preço. A conta chega. Então, não, nesse momento, não. Copa Sul-Americana. Com 2.000 torcedores no estádio Defensores del Chaco, o Libertad recebeu o Santos e garantiu vaga na semifinal graças ao critério do gol fora de casa. Veja como foi. Libertad e Santos pelas quartas de final da Sul-Americana. O time paraguaio abriu o placar logo no comecinho com Ferreira, que não desperdiçou o rebote do João Paulo. 1-0. O Peixe só foi criar uma chance de perigo no segundo tempo. Madson cruzou para a área e Marcos Leonardo cabeceou no travessão. Mas a grande verdade é que a desesperada equipe do Fernando Diniz, que terminou o jogo com 6 atacantes, não foi nada efetiva. Só deu Libertad no jogo.
Placar final, Libertad 1, Santos eliminado 0. O time paraguaio, que havia perdido na Vila Belmiro por 2-1 e se classificou graças ao gol marcado fora de casa, agora enfrenta o Red Bull Bragantino nas semifinais. Jogamos mal, principalmente no primeiro tempo. A gente não se impôs no jogo. E movimentação, rotação baixa. E a gente foi cedendo, tinha uma marcação que a gente já esperava, não teve nenhuma surpresa no jogo. E a gente circulou muito devagar a bola, foi pouco agressivo e jogamos muito mal. Dava para ter avançado, mas a gente já dizia ontem no Gazeta Esportiva que a missão não era das mais fáceis, pelo que vimos no jogo da ida aqui em Santos, mas dava para se classificar. E o Diniz, ele foi muito sincero na coletiva. O primeiro tempo do Santos foi sofrível, foi uma noite que não deu nada certo para o Santos. Entendo que o Santos poderia ter avançado para pegar o Bragantino, e aí seria o Bragantino o favorito. Mas nesse momento o Santos saiu de forma precoce, muito por ele próprio, né? Porque não foi legal ontem e o Diniz foi muito sincero na coletiva. O Santos não teve uma boa noite ontem, Flávio. Não, jogou muito mal mesmo. E teve uma chance só com aquela bola na trave, uma bola longa, cabeceio na trave, só, mais nada. E o João Paulo de novo fez uma grande partida. Não tem o que reclamar, não. Foi merecida a classificação do Libertad e não acredito que ele consiga encarar o Red Bull Bragantino, favoritismo do que agora passa a ser o time que eu vou torcer muito para ser campeão sul-americano. Eu sou super fã do sistema de trabalho deles lá e vou torcer muito para que eles sejam os campeões. E acho que esse time do Libertad é bem inferior ao time do Red Bull. Dava para ter passado sim, mas na tese, na bola, não jogou legal. Não jogou um futebol que merecesse coisa diferente, não. A classificação dos paraguaios foi merecida. Muito bem, quem salvou a noite brasileira na Sul-Americana foi o Atlético Paranaense num jogaço contra a LDU. Roda o VT. Atlético Paranaense e LDU pelas quartas de final da Sul-Americana. O time equatoriano, que tinha vencido a primeira partida, foi logo abrindo o placar. A Marídia mandou de cabeça, deixando o Santos sem chance de defender. 1-0. Já o Furacão viu o Christian inspirado. Dá uma olhada no gol que o volante fez. Belo gol, 1-1. Menos de 5 minutinhos depois, o Christian apareceu de novo e marcou o segundo dele. Atlético na frente. Só que o adversário tinha Julio no time. O camisa 10 bateu forte e mandou direto na rede. Tudo igual. O rubro-negro ainda contou com uma noite iluminada de outro jogador, Bissoli. O atacante aproveitou o rebote para marcar. Depois ele foi para a cobrança de pênalti e mandou no meio do gol, anotando o último da partida. Final Atlético Paranaense na semifinal 4, LDU eliminado 2. E aí, meninos? É o nosso Sevilha, né? Ele ganha a Sul-Americana, o Sevilha ganha a Copa da Liga lá toda hora. Mas o Atlético Paranaense é um time super organizado. Se ele chegar, ele chega forte, ele é muito bem organizado também. É um time que cada vez vai ficando mais forte no cenário brasileiro e vai brigar pelo título. Vai ser uma briga interessante desse time. Vai pegar o tradicional Peñarol, mas acho que o Atlético tem tudo para passar. Acho que vão ter final brasileira nessa. Então chama na tela, vamos ver na tela isso aí que o Flávio Prado está falando. Pode pôr na tela, olha lá. Vamos ver aqui com esses dois jogos, é isso? Ficaram definidas, né, as semifinais da Copa Sul-Americana. O tradicionalíssimo Peñarol do Uruguai encara o Atlético Paranaense, certo? Isso. Enquanto do outro lado temos Red Bull Bragantino e Libertad. Palpite de vocês para essa final? Estou com o Flávio, hegemonia brasileira na América do Sul. Tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Acho que teremos uma final aí, Atlético Paranaense e Bragantino, com o Bragantino, para mim, favorito. Eu não dou esse favoritismo, eu vou torcer, claro, mas acho que vai dar final brasileira também.
O Peñarol tá jogando bem, mas... Então, eu acho que o Peñarol também, não sei, hein, pode encrespar. Lógico, o jogo é jogado, lambaria é pescado, mas a tendência é brasileiros também na final da Sul-Americana. Só não foi a Libertadores, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o Fluminense não passou pelo Barcelona de Guayaquil, uma semifinal totalmente brasileira. O Brasil tá mandando na América em termos de futebol. Não sei se isso é muito bom, mas de qualquer forma... E o critério do gol fora de casa também foi determinante para a eliminação do Fluminense na Libertadores. Depois de empatar por 2-2 no Maracanã, o Barcelona de Guayaquil saiu na frente com Mastriani. Não é Mastroianni, é Mastriani, aos 27 minutos do segundo tempo. Já aos 51 minutos, o VAR apontou pênalti em Viveiros e em Lucas Claro. Fred foi para a cobrança e deixou tudo igual, mas não deu tempo para mais nada, 1-1, foi só isso. O que vocês acharam do Flu? Chegou onde tinha que chegar para mim, Michele. Que legal, só brasileiros, né? Chegou onde tinha que chegar, passar daí já era um grande lucro. Lá no Rio estão fazendo uma fumaça tremenda com o Roger de forma injusta, levar o Fluminense. Também acho. Dentro do Campeonato Brasileiro, com o trabalho que está fazendo, com o elenco que tem, chegar muito perto de uma semifinal de Libertadores. Foi no detalhe, os caras estão pegando no pé do Roger, acho que nada mais justo, e a gente apontava ontem que esse Barcelona não tinha ajeitadinho, mas não vai parar, vai ficar por aí, porque o Flamengo vai atropelar o Barcelona. Mas era esperado o Barcelona na semifinal. O Barcelona de Guayaquil é bom time, ele foi muito bem na primeira fase, ganhou todo mundo. Ele era o favorito do confronto 5, ele era o favorito. E ontem o Fluminense atacou bastante, teve muita posse de bola, mas o resultado foi justo e a classificação foi justa, ok. E ainda bem que não tem 4 brasileiros, fica muito chato, né? Aí, pô... Tem que dar uma repensada nessa maneira de fazer as competições. Tá ficando não chato. É só brasileiros, então, já era, não é? Não vai ser. Não é, mas é muito chato. Mas o Fluminense não tinha time pra, né? Não. Ele chegou muito à frente, Michele. Chegou até onde dava, tipo São Paulo. Colocou um pé na semifinal. Não deu. Vai ter que repensar, porque tem muito time brasileiro e muito time argentino. Por que tem? Porque tem direito de televisão. A televisão brasileira é mais forte. A da Argentina, né? Tem alguns núcleos que pagam bem. Então, já que é para colocar um montão de brasileiro e um montão de argentino, então que eles entrem na primeira fase. 8 brasileiros. Isso, vai dar uma limpada. 4 brasileiros numa chave e 4 na outra. E aí você já vai tirando. Mas já é uma pré-Libertadores, Flávio. Não. 8 brasileiros, uma chave. Grupo A, 4 brasileiros, grupo B, 4 brasileiros. Aí 4 argentinos, 4 argentinos. Para você ter, senão não dá, senão nós vamos fazer... Não sei se esse exatamente é uma ideia, não sei se esse é o caminho, mas alguma coisa pode ser feita. Claro. Sim, como a própria Libertadores já não permitia que chegassem a decisão, né, 2 equipes de um mesmo país. Fica chato. Fica sem graça. Vai virar um campeonato brasileiro, nós vamos ter na final da Libertadores o que temos de melhor no Brasil. Ok, por muito pouco não tivemos uma semifinal completamente brasileira, né, na Copa Libertadores, e preparamos uma matéria para falar desse domínio do Brasil na competição. Dá uma olhadinha. Chegamos às semifinais da Copa Libertadores da América, ou seria Copa Libertadores do Brasil. Minha gente, pela primeira vez na história, a competição continental chega a essa fase com 3 times brasileiros. O curioso é lembrar que até 2017, justamente na semi, a Conmebol forçava o encontro entre clubes do mesmo país para tentar garantir uma final mais diversificada. Desde 2018, a regra foi abolida e já tivemos decisões entre Boca e River e Palmeiras e Santos. Para essa temporada, não há regra que consiga brecar o domínio brasileiro na Liberta e a chance enorme de uma final 100% brazuca. Ao analisar esse cenário, Josa Novales, jornalista especializado em futebol sul-americano, destaca a pandemia como algo novo que evidencia um problema velho, a diferença de recursos entre clubes brasileiros e os demais do continente. Até mesmo em função dessa diferença, os clubes brasileiros teriam uma obrigação até maior de chegar mais à etapa de semifinal, a etapa também de final. Isso não aconteceu no passado em função do nível de desorganização que acontecia no futebol do Brasil e, em muitos casos, também, até, a gente pode pontuar, do nível de organização que acontecia em outros lugares. Os clubes sabiam tirar o máximo proveito possível dos poucos recursos que entravam nos seus cofres e, hoje em dia, eles têm tido essa dificuldade, porque quase não entra nada. Bom, então vamos lá. Na tela, os confrontos das semifinais da Libertadores. De um lado, o Flamengo e Barcelona de Guayaquil, com o primeiro jogo no dia 22 de setembro no Maracanã.
E a volta uma semana depois em Guayaquil. Quem passa? Flamengo. Flamengo. Flamengo, né? Vai ter torcida nesse jogo, será? Pode ser que não dá para saber. Ainda falta um mês de pouquinho, né? Não dá para saber. Depende de quantas pessoas vão morrer, como é que eles vão reagir em relação a isso. Tá assim. Bom, do outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras, dia 21 de setembro, no Allianz Parque, e dia 28 no Mineirão. E agora, quem passa? Todos os jogos são às 9h30 da noite, hein, gente? Acho que faz umas 3 semanas a gente fez esse chaveamento. E eu coloquei na final da Libertadores Atlético e Flamengo. Então eu vou manter a coerência, mas é mero palpite, porque esse jogo é o jogo gigante. Mas no palpite de Atlético, porque eu já disse lá atrás, eu esperava Atlético e Flamengo na final da Libertadores. Claro. Como eu espero o Palmeiras campeão, Palmeiras e Flamengo. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque dá a impressão que o futebol brasileiro está sobrando, né? Vamos com calma, vamos analisar bem. Hoje, o futebol brasileiro, ele tem 3 times grandes. Eu falei time, não falei clube, tá? Palmeiras, 3 times grandes. Palmeiras, Atlético e Flamengo. São só os 3 grandes que nós temos. Porque times enormes, gigantescos, históricos, como Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, Botafogo, Vasco. Estou falando só de timão. Esses aí estão lá embaixo. Estão numa draga horrorosa. Não é isso? E temos os times em ascensão, que é o Red Bull, que é o Atlético Paranaense, o Fortaleza. Então nós temos 3 grandes. Nós já tivemos fase de ter vários times grandões. Hoje nós temos 3. Claro que os 3, com essa situação de um monte de times, os 3 chegaram. Acabou dando certo, os 3 chegaram, porque são os 3. Nós temos, na verdade, 3 times brasileiros de alto nível. Só, mais nada. Então, não é que o futebol brasileiro está sobrando. Esses 3 estão por coisas deles individualmente. Palmeiras, ele se acertou, ele se ajeitou e hoje ele tem uma condição financeira ótima, invejável. Flamengo, a gente não sabe exatamente como, mas ele se acertou, hoje tem uma condição invejável. O Atlético tem um Mecenas, uma condição invejável. Então eles têm dinheiro a mais. Você não sabe direito se a organização está desse jeito. A verdade é que são exceções. Não é o futebol brasileiro, são esses 3 times. Beleza, então, bora acionar o Alexandre Silvestre lá na Academia de Futebol com as notícias do Palmeiras. O cardápio por aí no domingo vai ter macarrão no café da manhã? Boa noite, Silvestre. É por aí, Michele. Boa noite a todos. Um beijo, Mi. Um abraço aí, Flávio, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Palmeiras treinou na academia pela manhã, já para se adaptar também ao horário do jogo do próximo domingo, no Allianz Parque contra o Cuiabá, às 11 da matina. Quem quiser pode comer uma massa antes ou depois do jogo, Michele. Eu estarei na Vila Belmiro com Santos e Internacional, entrando ao vivo depois do jogo no Mesa Redonda. Falando desse Palmeiras, que não vence no Campeonato Brasileiro há 3 rodadas, perdeu a liderança e está a 5 pontos do líder Atlético Mineiro. Palmeiras e Galo estão brigando em 2 frentes, né, Mi? Tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Os 2 vão se encarar no dia 21 pela semifinal da Libertadores da América. Então o que nós fizemos aqui? Um recorte dos próximos jogos, um comparativo do que o Galo vai pegar pela frente nessas próximas partidas e o Palmeiras também, para o torcedor já ir fazendo as contas. Então vamos lá, o Palmeiras joga domingo de manhã contra o Cuiabá em casa. Para mim, a sequência do Palmeiras é um pouco mais fácil, por vários motivos. Os adversários, menos jogos no mesmo período que o Galo, a começar por essa partida de domingo de manhã contra o Cuiabá. Enquanto isso, o Atlético só volta a campo na segunda-feira. Vai encarar o Fluminense pelo Brasileirão no Rio de Janeiro. Aí na semana seguinte, o Palmeiras não joga no meio da semana, vai só treinar, enquanto o Galo tem um mata-mata, de novo jogo contra o Fluminense, a Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final, novamente no Rio de Janeiro. Aí no final de semana seguinte, Palmeiras de novo em casa, só que no sábado, recebe o Atlético Paranaense, enquanto o Atlético vai a Bragança Paulista jogar contra o Red Bull Bragantino no domingo, parada mais complicada de novo para o Atlético Mineiro. E no domingo, dia 5 de setembro, os 2 jogam pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras visita o Ceará no Castelão, enquanto finalmente o Atlético jogará em casa, no Mineirão, só que o adversário é
é pesado, né? Apesar de estar mal, é o Grêmio tentando fugir da zona do rebaixamento. Os meninos aí podem comentar a sequência de jogos, o Palmeiras tentando tirar a diferença do Atlético no Brasileirão e depois já visando a semifinal contra o Galo no dia 21, primeiro jogo no Allianz Parque. Perdão. Para a partida de domingo de manhã contra o Cuiabá, o Patrick de Paula está suspenso, vai cumprir a automática. O Abel também foi expulso, está fora. O João Martins também expulso, está fora. E o Vitor Castanheira é quem comanda a equipe do Palmeiras à beira do campo. Se quiser, ele pode repetir a escalação que eliminou o São Paulo na Libertadores da América. Todo mundo à disposição, Michele, menos o Jorge, lateral esquerdo, que segue se recuperando aí, se recondicionando física e tecnicamente para estrear com a camisa do Verdão. Bom final de semana para todo mundo. Vejo vocês domingo ao vivo no Mesa. Valeu, Silver. É verdade, você tá lá ao vivo, né, de Santos. E o Abelzinho, o técnico que você gosta tanto, foi eleito, você viu aí que o Fini mandou no grupo, acho que foi o Fini que mandou, nosso editor do site, foi eleito o melhor técnico da semana na Libertadores. Palmas pro Abel. Palmas pro Abel. A cara do Daqui a pouco vão eleger o melhor técnico do meio-dia, o melhor técnico da tarde. Teve um jogo com o São Paulo, velho. Ele ganhou, óbvio. Ué, natural. Mas você tá mirando com essa cara? Ele foi bem. Admita, diga assim, Abel, parabéns, você é bom pra caramba. Ué. Seja correto com a sua consciência. Eu disse isso. Você não vai dormir direito. Eu disse isso durante a semana. Contra tudo e contra todos. O Cuca quer dizer que o Cuca não pode ter... Foi melhor que o Cuca. O que o Cuca fez contra o River Plate não valeu nada. Parece que sim, parece que Mas é que eu acho... Não é questão do Abel, a questão é a competição idiota. O melhor técnico da semana Libertadores. Pô, ele atropelou o São Paulo, velho. Natural. Ia ser quem? O Crespo? Não tem jeito. Natural. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, o seu Flávio Prado. É o seguinte... Eu não é com isso. Eu só tô olhando, eu olho e ele faz... Ele discute com o meu olhar. Ele tá irritado. Essa foi boa. O negócio é o seguinte... Ele arranja encrenca com todo mundo. O Abel, inteligente... O Abel, amigo do Flávio Prado, inteligente que é, ele tem que fazer o seguinte... esquecer o primeiro turno. Ele tem que focar em somar o maior número de pontos, porque a briga vai ser com o Atlético boa. Eu acho que no primeiro turno já é difícil o Palmeiras buscar. E o que vale é lá no final. É quando cruza o disco de chegada. É ali que tá valendo. Então, essa ideia, faltam esses 3 jogos, tal. Claro, você tem que pensar jogo a jogo, somar o maior número de pontos, porque o Palmeiras oscilou. É natural que o Atlético, em grande fase, também possa oscilar, principalmente que em setembro essas equipes têm compromissos pesados na Libertadores, e aí quem trabalhar melhor as duas frentes pode levar vantagem, o que é o caso do Atlético nesse primeiro turno. Ele tem a Copa do Brasil que o Palmeiras não tem, né? Tem isso aí. Aí você olha esse calendário, favorece o Palmeiras, o Atlético está vivendo um grande momento. Agora, olha que curioso isso. O Atlético está com tanta grana que ele trouxe o Diego Costa, que é uma baita contratação. Mas a gente sabe também que um time muito bem encaixado, como é o caso do Atlético, jogou uma partida enorme contra o River, para você encaixar um craque não é uma coisa tão simples assim. Por isso que você precisa de um técnico do O próprio Hulk, quando chegou, foi difícil. Demorou para encaixar, claro. Criou-se até tem um murmurinho aí de crise entre o Cuca e o Hulk. Demora esse encaixe. Demora um pouquinho. E nessa demora o Palmeiras pode levar alguma vantagem. Óbvio que o Diego Costa é um baita do jogo. Além da oscilação natural que tem, Flávio, num campeonato longo. Mas só esse encaixe por si só, o próprio Dudu, né? Demorou, ficou um pouquinho no banco e tal. Então pode ser que o Palmeiras tenha alguma vantagem nisso. Se você olhar os jogos friamente, a vida do Atlético está mais complicada que a do Palmeiras. E além disso, tem Flamengo ainda para pentelhar esses caras. Exatamente, aí. Bom, agora é a vez do Guilherme Camarda chegar diretamente do Parque São Jorge com o noticiário corintiano. Gui, tudo pronto para o duelo contra o Atlético Paranaense? Boa noite, querido. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Isso mesmo, fase final de preparação para a partida contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Semana livre, aprimorando bastante a parte física, principalmente o Renato Augusto, né? Mas deve ainda continuar no banco de reservas, talvez entrando um pouquinho mais tempo do que da partida contra o Ceará. Quem deu coletiva hoje foi o Fábio Santos e ele falou um pouco sobre o caso do Luan e a opinião dele. Vamos dar uma olhadinha. A questão do Luan eu enxergo com naturalidade, um jogador que
tem buscado o seu espaço, né? Teve algumas oportunidades, agora que o Silvinho ficou alguns jogos sem entrar por causa das partidas, o jogo de repente pedia outra coisa, né? Mas é um cara que tem trabalhado, você vê que não reclama, não faz cara feia aqui pra gente, né? Óbvio que quando você não entra num jogo daquele, você gostaria de participar, mas eu não vi aquela imagem como um cara que estava bravo ou revoltado por não ter entrado. Muito pelo contrário, ele é um cara de energia super positiva aqui no nosso dia a dia, trata todo mundo bem, a gente sabe que é um cara importante, como você falou, né, um investimento alto do clube, a gente tem que valorizar isso, mas o Silvinho também tem dado muita atenção para ele, como dá atenção para todos os jogadores, faz questão de valorizar todos os jogadores do elenco, e é uma questão de tempo, acredito que o Luan logo mais vai estar entrando novamente, vai estar fazendo tudo aquilo que ele sempre fez na carreira dele, e a gente acredita muito que o Luan possa nos ajudar ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? Vamos ver. Só o tempo vai dizer isso. Bom, completando a informação de ontem, exclusiva do Salazar no GazettaEsportiva.com, que o zagueiro Raul, da base do Corinthians, estaria sendo negociado, recebeu uma proposta. Bom, é o Bordeaux da França que fez essa proposta de 1 milhão de euros. O Corinthians não aceitou, porém tem vontade de negociar o jogador, tá precisando dar uma aliviada no caixa. Então o Corinthians espera uma contraproposta até quarta-feira que vem para ver se vai rolar ou não essa negociação. Bom, vamos ver. Daqui a pouco eu volto também para falar um pouco de Roger Guedes aí que a torcida tá falando, viu, Michele? Valeu, Gui. Eu acho pouco 1 milhão de... 1 milhão... a proposta foi o seguinte, o Bordeaux, que agora o Guilherme falou que é o Bordeaux, a gente não sabia qual era o clube, ofereceu 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros pelo Raul, que tem 22 anos. Eu acho pouco. Joga bola, joga bem. Mas é compra, não é empréstimo, nada. Para compra por 80%, alguma coisa assim dos direitos federativos. 80% do jogador, né? E o Corinthians está querendo ficar com pelo menos 20%. E o Bordeaux queria comprar o jogador. Barato, né? Vai ajudar o menino, ele vai ajeitar a vida dele e tal, mas dá pra melhorar, né, gente? Dá pra pagar mais. O Salazar, ele deu uma explicação que ele acabou me convencendo, porque ele falou assim, é difícil, do jeito que o Corinthians vem, que o Raul volte a jogar daqui até o final do ano. E fica fora um jogador desse, passa o time, talvez não pinte uma outra proposta da Europa, mesmo nesse valor que, pro momento, concordo com vocês, é reduzido. Pro rapaz é muito bom. Mas pra ele é claro. muito bom. Mas o Corinthians, nessa necessidade de fazer caixa, tá olhando com bons olhos e vai tentar negociar o André. Se negociar também não é um absurdo, não é. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não, é isso aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber aí mais notícias sobre Roger Guedes. E lembre-se que domingo temos uma entrevista exclusiva com o presidente do Willian Monteiro Alves do Corinthians, no Mesa Redonda, tá certo? Que horas que vai ser mais ou menos a entrevista, chileno? Umas 9h30, 10 horas ali, já tá, você já fica esperto para não perder. Então, corintiano, você em vez de ficar pagando pau pro São Paulo, vendo o jogo de São Paulo, vem ver o teu presidente falar aqui que tem coisas que você nunca ouviu, você vai ficar babando com as coisas que o Duílio vai falar, tá? Reportagem especial, chileno que editou, 9 minutos de matéria, hein? Por último, mas não menos importante, José Paes com as novidades do São Paulo. Quer dizer que o homem forte do futebol tricolor se manifestou, é isso, José Paes? Boa noite. Exatamente isso, Mi. Boa noite para você, boa noite para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Os bichinhos de luz aqui incomodando o nosso ao vivo, mas vamos embora, vamos falar porque o Carlos Belmonte, diretor de futebol... Pera que tem um bichinho aqui, ó. Pera... Aí saiu. Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, usou o Twitter dele para falar com o torcedor. Respondeu sobre reforços, respondeu sobre lesões. Nós separamos esses dois trechinhos para mostrar para vocês e vocês poderem aí debater no programa. Primeiro, reforços. O que disse o Carlos Belmonte para a torcida são paulina lá no Twitter? Abre aspas para o homem aí. Estamos na luta sempre para reforçar o nosso elenco. É um trabalho difícil e praticamente sem recursos, ou seja, não tem grana, Michele, não tem dinheiro. Precisamos sempre melhorar o que temos, investir na base e trazer jogadores de forma assertiva e com valores compatíveis com o nosso momento. Muita gente está falando de Germán Cano aqui no São Paulo, jogador lá do Vasco da Gama, o Benedetto já não veio, o Caleri também, a torcida quer um camisa 9, mas enfim, por enquanto, nada. Sobre lesões, Carlos Belmonte também respondeu, abre aspas, para o homem forte do futebol aí, Michele, olha só. Temos feito reuniões e debatido a questão.
Acredite que buscamos minimizar o quadro. Os eventuais motivos são muitos. Os jogadores estão sem férias, jogos seguidos, mudança no método de treinamento e outros. Muitas lesões também são traumas e não musculares, então deu uma minimizada boa aí também o Carlos Belmonte. Vale a gente destacar, viu, Michele, que o São Paulo é o clube com mais lesões nesta temporada de 2021. Até agora foram 32, minha amiga. Daqui a pouquinho, na minha segunda entrada, a gente volta para falar de Sport São Paulo, jogo do fim de semana, provável tricolor que entra em campo lá no Recife, se os bichinhos de luz deixarem, né, Michele? Volto contigo aí. Nossa, nem fala aqueles aleluia lá, aqueles bichinhos, né? Fala, Flavito. Eu acho que o nosso querido Garrafa poderia sugerir uma negociação do Daniel Alves com o Santos. Eu estava pensando, o Pará, o Matos, esses caras, eles não vão para a seleção, eles não vão. E como o nosso porta-voz da torcida do São Paulo gostaria que o Daniel Alves saísse, quando eu estava vendo o jogo, eu falei, nossa, o Daniel Alves, né, o Diniz gosta tanto dele e tal, e o Santos daquela draga, né? Falei, poderia colocar o Daniel Alves lá. O que você acha, Garrafa? Mas ele faria um favor à torcida do São Paulo. Então, mas o senhor parece que leu o meu pensamento. Eu ia dizer exatamente isso. Que a diretoria do São Paulo, a prioridade nesse momento é acertar a vida do Daniel Alves. Isso, porque ela tem uma pendência com o Daniel. O São Paulo é uma instituição gigante para ficar refém do Zé do Batuque. Porque quando tá devendo pra ele, daqui a pouco ele vem e solta outra pérola. Empresta Você tá me entendendo? O Diniz vem de joelho buscar precisa acertar. Pega o Pará, precisa acertar com o Daniel. Pra emprestar. O Santos precisa acertar com o Daniel. São Paulo tem uma dívida. São Paulo tem uma dívida. Faz a troca, ele não precisa fazer favor pro São Paulo, não, senhor. Ele não precisa. O São Paulo é muito maior que ele. E ele não fez nada na finalíssima da Libertadores. Ele não fez nada na decisão do título paulista. Ele não fez nada pelo São Paulo. Ele que é maior que o São Paulo, o que você acha? O Pará, ele tem feito muito sucesso. Ele feito um contrato que prometia um monte de dinheiro. Eu estou dizendo que tem que pagá-lo. O Pará, ele já participou de 3 finais de Libertadores. Faz uma troca. Se ele fez, ele não fez. A proposta de Osmar Garrafa, Pará por Daniel Alves. Não é proposta, não. Cada um a minha paga o seu proposta salário, tudo bem. Acerte a vida do Daniel o salário Alves. do Pará e o São Paulo faça um acordo com o Daniel Alves e um abraço pro Gaiteiro. O acordo é simples, paga o que deve. Isso, exatamente. Toma faça chocolate um acordo. e paga o que deve. Chama ele lá. Isso, chama ele lá e faz um acordo com ele. Acerta a vida. Deve quanto? O São Paulo não pode ficar na mão dele. Deve tudo. Quanto que então, o Pará é mais barato. Tem que acertar a vida do Daniel Alves. Eu acho que tem que acertar. Isso. Eu acho que tem que acertar a vida dele e liberar, porque ele, em produtividade, ele não fez nada pelo São Paulo. O que fez o Daniel Alves pelo São Paulo? O Pará fez pelo Santos. O que fez o Daniel Alves pelo São Paulo? E o Santos está com o salário em dia. Eu vou perguntar de novo. Vai o Pará. O que fez o Daniel Alves? Então dá pro Santos. Não fez nada, tá bom. Santos e pega o Pará. Pode dar quem quiser. A torcida do São Paulo não quer saber dele. Não, pega o Pará de volta. Pega o Pará. Pará vai pro São Paulo. Proposta do Osmar Garrafa. Vai o Pará pro São Paulo. A minha proposta é vai o Daniel Alves. Vai o Daniel Alves pro Santos. Pague e despache a criança. E o São Paulo paga o salário do Daniel. A minha proposta é pague o Daniel Alves, coloque um laço e despacha. Garrafa, você então acha que o Daniel Alves tem que receber o que merece e ir embora? Um abraço pro Gaiteiro. Ele não entregou nada pro São Paulo. O São Paulo deve pra ele, Michele? Deve. Ele também deve pro São Paulo. Daniel Alves deve pro São Paulo. Flávio, por favor, sua réplica. Não, a sugestão, pegando aqui em cima da brilhante preleção do meu amigo, eu sugeri que, em cima da sugestão do Garrafa, pega o Pará, que já disputou 3 finais de Libertadores. Ele não falou isso. Eu não falei do Pará. Não, ele falou que... O senhor está gastando o seu tempo de forma equivocada. Pega o Pará, que está na reserva do Santos, traz para o São Paulo. O Santos paga o salário do Pará, e o São Paulo dá o Daniel Alves para o Santos. Também não precisa ser o Pará, todo respeito ao Pará. Bom, pode ser o Madison, o outro titular do Santos. Não, eu acho que o São Paulo deveria pagar o que deve para o Daniel Alves e continuar com o Daniel Alves. Não, um abraço pro Zé do Batuque. Não, eu não acho. Eu acho que ele é... Fez absolutamente nada pelo São Paulo até agora. Você acha que é uma boa pro São Paulo fazer isso? Garrafa, pagar o Daniel Alves, se livrar do Daniel Alves. Eu não acho que tem que se livrar. Não, por que não? Ele tá se livrando. Olha, Data Vênia, aqui. Vou chamar mais uma vez o Guilherme Camarda para fazer a pergunta que todo corintiano quer saber a resposta, Guilherme. Roger Guedes, e aí? Trocar pelo Isla no Flamengo. Ele não... E aí, Michele? Vamos responder para o público agora. O que aconteceu? O Roger Guedes postou uma foto e ele pintou o cabelo de branco. Aí pronto, a torcida corintiana já começou a falar
que na época que ele foi para o Atlético Mineiro ele também fez isso era um sinal que ele estava vindo. E aí ele postou uma foto no aeroporto, tal, com uma frase motivacional. E o Gil, o zagueiro Gil do Corinthians, comentou na foto aqueles olhinhos assim, sabe aqueles olhinhos assim, ó? Ele comentou, aí a torcida do Corinthians está falando, não, é essa semana, vai ser hoje. Bom, pode ser a qualquer momento, tá na mesma ainda, esperando a rescisão com a China para acertar com ele. Bom, agora uma outra notícia exclusiva do GazettaEsportiva.com. O Salazar conseguiu essa notícia, que o Duílio foi lá para Brasília, né, negociar com a Caixa o estádio do Corinthians. Aí a torcida ficou falando, pô, mas como assim? Já não está negociado? Tá tudo acertado, o Andrés acertou em novembro do ano passado os trâmites, né, com a Caixa, só que ainda não foi atualizado até por conta da pandemia. Então o Duílio foi lá para apressar e para conseguir atualizar o mais rápido possível o contrato e aí fechar esse negócio. Então o Duílio foi lá para dar uma apressada para ver se encerra logo isso. Bom, agora a gente vai assistir o último trecho que a gente acompanha aqui no Gazeta Esportiva da entrevista do Salazar com o Duílio, certo? Lembrando que amanhã tem na íntegra no GazettaEsportiva.com e domingo uma matéria super especial com o Duílio no Mesa Redonda. Bom, hoje ele vai falar um pouco daquela polêmica dele que rolou essa semana, falando que ele tinha dado 7 jogos para o Silvinho. Parece que não foi bem assim, que o pessoal exagerou e que na verdade é outra história e ele conta agora pra gente. Então vamos aproveitar para desvendar se é uma fake news ou não. Durante um dos protestos da torcida organizada lá no CT Joaquim Grava, surgiu a informação de um torcedor que saiu de dentro, participou de uma reunião que você estava presente, e disse, olha, ele deu 7 jogos para o Silvinho. E passou-se, é uma informação que simplesmente viralizou. O Silvinho tem 7 jogos, tem gente que conta isso jogo a jogo. Mas foi interpretação também. Eu vou te explicar que também foi interpretação. Então, eu queria que você explicasse, porque é uma informação que veio de alguém que estava lá dentro, vocês nunca admitiram isso, também não tem isso por parte do Silvinho. O que aconteceu e o que você falou naquela situação? O dia que eu der prazo para o treinador, eu já não preciso nem manter ele, né? Então, isso não foi isso que foi dito. Tivemos uma reunião interna, eu sozinho atendi aos líderes de todas as torcidas, 2 representantes de cada, e conversamos muito sobre tudo que eles tinham para colocar, as insatisfações deles, expliquei, e o que eu pedi para eles foi porque a gente tinha tido protesto 2 dias antes, uma semana antes, depois 2 dias antes, depois naquele dia, e o que eu pedi para eles é um pouco de paciência para que a gente tenha tempo de trabalhar, para que o Silvinho e o time, o elenco, os jogadores que chegaram, como eu coloquei, para que a gente pudesse trabalhar um pouco em paz, para que a gente possa mostrar o resultado na frente. Então foi isso, não foi um pedido de prazo para o treinador, jamais. Foi um pedido de prazo para eles, para que dessem força. O Corinthians precisa do torcedor. A grande força do Corinthians é a fiel, é o seu torcedor. Então o que eu pedi para eles que apoiassem esses até o fim. Os 7 jogos foi porque é o que faltava até o fim do primeiro turno, para que a gente pudesse mostrar o resultado. Flávio Prado, e é o seguinte, recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Na minha opinião, as torcidas não é o momento de voltar aos estádios. Eles estão cometendo um crime, é uma coisa muito perigosa. Quem fala aqui é o Fabiano de Bugaçu, uma boa noite para todos. Quero minha caneca, hein, Michele? Um abraço. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Olha, eu acho que devia voltar gradualmente em todas as cidades, porque se fizer para começar não, começa as outras também. Boa noite. Olha que tem falando a profetinha e a torcida não volta, só ano que vem. Um beijo, aqui quem tá falando é a Gabi, a profetinha, Vila Joaniza. Quero muita caneca, quero muito te conhecer. Beijo, tchau. Ai, que linda, gente. É que essa semana já saiu 2 canecas, né? Mas manda semana que vem de novo, minha linda, que você ganha, tá bom? Michele, depois a gente vai ter tempo de falar sobre o Roger Guedes. Vai ter tempo? Agora, vai. Não, é o seguinte, ele pintou o cabelo de branco e a torcida do Corinthians gostou. Se é esse o caso, lá perto da minha casa tem uma praça. Então, onde velhinho jogando dominó, jogando dama, tudo cabelinho branco. Se o negócio é cabelo branco, vai arrumar trabalho pro pessoal todo lá. Eu fico com a minha, na verdade. Eu só não tô com cabelo branco tudo porque eu tinjo, né? Eles não. Tá cheio de cara de cabelinho branco lá, ó.
Dá uma chegada lá, Corinthians, na faixa, não tem que arrumar nada com a isso, China. Flávio, mas ninguém joga futebol e tem o talento do Roger Guedes. Não, mas é cabelo branco. Se o negócio é cabelo branco, faz vibrar, passa lá. Tá todo mundo liberado já lá. Opa, velho, tá tudo querendo lá. Eles devem estar vendo a gente lá na banca de jornal. Dá uma ajeitada no cabelo branco ele e tá passa no impossível Corinthians. hoje, hein? Lendo o pensamento. Ah, mas é verdade. Ele tá hoje... Eu quero ajudar, gente. Eu tô Tá bom. Tá ajudando muito. Mas eu achei essa mensagem aí bem positiva, né, Garrafa? Ah, eu não vou discutir esse negócio de cabelo. Esse cara dando... Não, cabelo branco, a blusa preta. Cabelo branco, blusa preta. Rafa, você daqui a pouquinho já pode eu tô fazer quase no Corinthians. Eu já tô com chance de jogar no Corinthians. Último contato com o José Paz no CCT da Barra Funda. Com tantos problemas de lesão no elenco São Paulinos, dá pra especular o time que o Crespo vai levar a campo pra encarar o Sport na Ilha do Retiro? Bora me especular é comigo mesmo. Vamos tentar especular esse possível São Paulo que entra em campo domingo às 8h30 da noite lá na Ilha do Retiro para pegar o Sport, rodada de número 17 do Brasileirão. Na tela para vocês aí o possível tricolaço do Morumbi, com Thiago Volpi no gol, Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo ou Patrick. Patrick é um menino da base do São Paulo, muito promissor. A gente lembra que o Reinaldo está suspenso e o Wellington machucado, então esses dois jogadores não jogam. Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, com Rigoni e Pablo no comando de ataque. São Paulo que não perde desde 2015 lá na Ilha do Retiro. Última derrota do São Paulo foi por 2-0 lá na casa do Sport. Volto contigo, Michele. Quando eu entrei na Gazeta, o Garrafa tinha cabelo preto, hein? Beijão pra todo mundo. Muito bem. É isso aí. Você parece que quer falar do meu cabelo, que fase que tá esse... Pode pegar o time do Hernanes, hein? Não podemos esquecer. São Paulo contra o Hernanes, né? Tem esse ingrediente aí, né? Pessoal, vamos pro break rapidinho, a gente já volta já. Tem dicas. Muito bem, resultado da enquete. Como deveria acontecer a volta do público aos estádios de futebol aqui no Brasil? A maioria respondeu que não deveria voltar este ano, 64% dos votos. Complicado, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, Felipe Salum, nosso querido editor, tá partindo amanhã para Chicago, vai fazer uma... O que é isso? Ah, o avião! Já tá indo, Olha que susto que eu tomei. Ó, louco, quer me matar, Pacheco e Tuti. Ele tá indo lá, vai fazer um curso de 2 meses. Felipe, um beijo grande pra você, beijo na sua vovó, na sua família. Vai lá e volta com o inglês super afiado, beleza? Enquanto isso, a galera vai tocar o barco aqui com muita competência. Boa viagem, Felipe. Domingo, mesa redonda. Vai estar demais o programa, hein? Muita matéria, tudo ele tá sensacional. Parabéns ao Thiago Salazar. Toninho Cecílio. E tem o Toninho Cecílio, que é bocão, né? E a nossa equipe, o couro vai comer. Vai ser muito bom. Osmar Garrafa também, domingo no Mesa Redonda. Vamos brigar. Chico Lang, o Miller, o Guilherme Camargo, e eu vou estar assistindo de casa. E um beijo pra vocês e sobe o sol, Tuti! Bom final de semana, Jornal da Gazeta!